Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da reserva de vagas em universidades públicas com base no sistema de cotas raciais. O julgamento tratou de uma ação proposta pelo DEM contra o sistema de cotas adotado pela Universidade de Brasília para negros e pardos. Na avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil, a decisão do STF proporcionou o resgate de um débito histórico do país para com a raça negra. A decisão foi unânime. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram a constitucionalidade do sistema de cotas raciais para ingresso em universidades. Todos acompanharam o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, que se pronunciou favorável às cotas e julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental de autoria do Partido Democratas. A ADPF 186 foi ajuizada em julho de 2009, quando a Universidade de Brasília adotou critérios raciais para o ingresso de alunos na universidade, pelo sistema de reserva de vagas. Os atos administrativos e normativos questionados determinaram a reserva de 20% do total das vagas oferecidas pela universidade a candidatos negros e pardos. O tema é polêmico e foi debatido em audiência pública realizada em março de 2010. Agora, a discussão sobre a constitucionalidade ou não da reserva de vagas em universidades públicas a partir de critérios raciais aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Esse foi o primeiro julgamento plenário na gestão do ministro Aires Brito. Já no primeiro dia de sessão, o presidente nacional da OAB ocupou a tribuna do STF e ressaltou a importância do julgamento para promover o resgate de um débito histórico com a raça negra no país. A Constituição que eu leio, a Constituição que prega a paz, que prega a pacificação social. É diferente, certamente, da Constituição que é lida pelos requerentes. Esse foi o objetivo maior do Constituinte, ao destacar no preâmbulo da Constituição o enunciar como um propósito do Brasil, ou daqueles que estavam outorgando a Constituição, ter uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E dentro dos princípios fundantes, foi mais além no artigo 3º, e de uma forma muito clara, diz que é fundamento da República construir uma sociedade livre e justa e solidária e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer idade e quaisquer outras formas de discriminação. E vai mais além no caput do artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil também apresentou dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Um trabalhador negro ganha, em média, metade do que um trabalhador branco. O percentual de negros abaixo da linha de indigência é 2,5 vezes maior do que o percentual de brancos. A população negra pobre é quase 70% dos pobres. A população negra indigente é 71% do total de indigentes neste país. São dados colhidos a partir de pesquisas do IPEA. Portanto, senhores ministros, esse é o momento em que nós temos que trabalhar esta questão, em primeiro lugar, com uma reparação histórica, como a questão da justiça distributiva e, ao final, a promoção da diversidade. Depois de 2 dias de sessão, os ministros julgaram que as políticas afirmativas não violam o princípio da igualdade e não institucionaliza, como defendeu o Partido Democratas, a discriminação racial. Com isso, a Suprema Corte deu o aval para que universidades brasileiras reservem vagas para negros e índios em seus processos seletivos. Quem saiu ganhando com a decisão foram os alunos cotistas. Natália Machado diz não ter encontrado dificuldades para conseguir uma bolsa, mas diz se sentir na pele o que é ser discriminada por causa da cor. Desde criança a gente passou por uma série de situações vexatórias por carregarmos um corpo que simboliza uma ascendência africana e uma desvalorização, uma coisificação por parte da sociedade brasileira. Isso não é conceitual, é lógico que eu não sabia falar isso quando eu era criança e quando eu era adolescente, mas eu sabia isso na pele. Então, sistema de cotas para negros, no começo me incomodou. Por quê?
uma reserva de vagas no vestibular diferenciado, onde negros concorrem com negros. Cota é isso. As pessoas falam que são contra, mas não sabem nem o que é. É uma concorrência específica, um percentual de vagas que é reservado para a concorrência específica de determinado segmento. Se só negros concorrem, só negros vão entrar, apenas os que passarem no vestibular. É óbvio, é um piso de acesso mínimo, né? Assim, negros vão entrar porque não estavam entrando. Não estavam entrando por quê? Porque não são bem preparados? Não. Independente se você estudou em boas escolas ou não, por você viver num país que em todas as instâncias da sua vida material e simbólica desvaloriza pessoas com as características que nós temos, a gente chega na hora do vestibular em desvantagem. Não é uma questão de conteúdo, nem de capacidade objetiva. Então essas coisas todas, lógico que eu não tinha esse conceito, mas eu sabia por causa da minha vida. E aí eu falei, então esse sistema é para mim. Fui lá, me inscrevi. Não é difícil, é para quem é, não tem negação, não tem dificuldade para acessar o sistema de cotas para quem ele é de direito. Aluna cotista da UNB, hoje graduada em antropologia, Natália se emocionou ao presenciar de perto o resultado proclamado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu espero que seja inaugurado no Brasil uma tradição de direitos e políticas públicas que realmente espelhem a mentalidade e as necessidades dos mais diversos grupos sociais, culturais, das mais diversos tipos de mentalidade que compõem a sociedade do Brasil. É muito conceitual, é muito vazio falar que nós somos uma sociedade multicultural se essa multiculturalidade não se espelha na construção das leis, dos dispositivos que organizam a nação de forma concreta. O resultado objetivo da exclusão simbólica é a miséria. O resultado objetivo da inclusão simbólica é um panorama de maiores riquezas, inclusive no plano material, para todo mundo. Para o presidente nacional da OAB, deve-se estabelecer uma igualdade material entre negros e brancos, que diz respeito aos fatos da vida. O direito constitucional deve ser utilizado em favor da sociedade. Estabelecer uma igualdade material. E a igualdade material não é aquela igualdade formal da Constituição. A igualdade material diz respeito aos fatos da vida. Por isso, os fatos demonstram, as pesquisas demonstram que, historicamente, o negro não teve as mesmas oportunidades do que nós brancos. Por isso, é necessário que haja essa reparação. As políticas afirmativas são essenciais para a igualdade no nosso país.